Saudações de acordo com o fuso horário. Eu sou Angelina Antônio, membro do projeto XXMed, e hoje falaremos sobre os macrolídeos. Dentro desse mundo que são os macrolídeos, iremos falar sobre o mecanismo de ação, atividade microbiana, mecanismos de resistência, farmacocinética, usos terapêuticos, resistência, reações adversas e interações medicamentosas. Bem, os macrolídeos são representados são representados essencialmente por 4 fármacos, que são a eritromicina, a claritromicina, a azitromicina e a fidaxomicina. Dizer que a fidaxomicina não é absorvida sistematicamente e por isso é usada apenas para o tratamento de colite por Clostridium difficile. A atividade microbiana, ou seja, todas aquelas bactérias que podem ser afetadas pelos macrolídeos, vão desde os grãos positivos até grãos negativos e bactérias anaeróbias. A atividade dos macrolídeos é essencialmente bacteriostática, mas em altas doses eles podem ser também bactericidas, ou seja, os macrolídeos são eficazes para impedir ou inibir a reprodução bacteriana. Mas, se forem administrados em altas doses, eles também podem até mesmo matar esses micro-organismos ou as bactérias. Falar sobre o mecanismo de ação dos macrolídeos é falar essencialmente da inibição da síntese proteica bacteriana, ou seja, os macrolídeos agem na subunidade reversível, ou melhor, os macrolídeos agem na ligação reversível à subunidade ribossomática 50S na bactéria, ou seja, no sítio próximo ao clorafenicol ou no sítio de ligação também do clorafenicol, que é um antibiótico que também inibe a síntese proteica bacteriana. É graças a esse mecanismo de ação que os macrolídeos conseguem parar a reprodução bacteriana, ligando-se reversivelmente à subunidade ribossomática 50S da proteína bacteriana e impedindo a translocação de uma cadeia peptídica formada do sítio A para o sítio P, e impedindo essa translocação, ele impede com que o processo de reprodução e de produção de proteínas bacterianas aconteça. Falar sobre os mecanismos de resistência dos macrolídeos é falar essencialmente que, infelizmente, a bactéria procura sempre meios de inibir a ação dos fármacos ou a ação dos antibióticos. E no caso dos macrolídeos, as bactérias essencialmente destroem esses macrolídeos através das esterases, que são enzimas catalisadoras dos macrolídeos. A bactéria também pode usar ou ativar a bomba de efluxo, ou seja, que vai retirar o fármaco que já entrou no meio intracelular da bactéria para fora, ou seja, vai expulsar o fármaco, impedindo assim que ele possa causar o seu devido efeito. Proteção ribossômica. Nessa proteção ribossômica, o próprio ribossoma bacteriano se protege da ligação reversível que o macrolídeo possa tentar estabelecer. E nas mutações cromossômicas, são mutações que consistem na alteração do sítio de ligação nas bactérias, impedindo assim que o macrolídeo possa ligar-se reversivelmente na subunidade ribossomática 50S e causar o seu efeito, impedindo a síntese proteica. Quanto à farmacocinética, a farmacocinética é o que o fármaco faz com o organismo. Então, esse grupo de antibióticos, os macrolídeos,
Particularmente falando sobre a eritromicina, ela é absorvida no duodeno, geralmente é administrada em forma de comprimido com revestimento entérico, porque a eritromicina é sensível ao ácido gástrico e se ela for administrada em comprimido sem o revestimento entérico, ela vai sofrer a ação do ácido gástrico e será inativada. E se for inativada, não vai gerar o efeito esperado. A presença de alimentos também retarda a absorção da eritromicina, então o aconselhável é tomar esse fármaco antes da alimentação ou após a alimentação. Quanto à distribuição, ela difunde-se por todos os meios ou fluidos intracelulares, exceto o cérebro e o líquido cefalorraquidiano. Mas ela atravessa a barreira transplacentária ou a barreira placentária, e isso indica que a eritromicina chega a ser pouco ou quase não recomendada para gestantes, porque ela atravessa a barreira placentária e se acumula ou podemos encontrar também concentrações delas nos tecidos fetais e no líquido amniótico, e isso pode ser prejudicial para o feto. É metabolizada no fígado e é excretada na bile. Quanto à claritromicina, ela é absorvida rapidamente pelo trato gastrointestinal e tem metabolismo hepático de primeira passagem. É absorvida rapidamente pelo trato gastrointestinal e sofre o metabolismo de primeira passagem, reduzindo assim a sua biodisponibilidade, ou seja, reduzindo a quantidade do fármaco que poderá surtir o efeito desejado. Quanto à distribuição, atinge altas concentrações intracelulares, incluindo a orelha média, ou seja, a claritromicina pode ser usada para o tratamento de infecções no ouvido médio, porque ela atinge até essa região. É metabolizada no fígado e também é excretada através da urina, mas essa excreção vai depender da dose administrada e da formulação, ou seja, como o fármaco foi administrado ao paciente, se foi um comprimido, se for uma solução oral, entre outros. No caso da azitromicina, ela é absorvida rapidamente, embora que a sua biodisponibilidade imediata é abaixo de 40%. Significa que, com o passar do tempo, mais lentamente, é que ela vai aumentando a biodisponibilidade e o seu efeito vai sendo mais amplo, mais efetivo. Distribui-se amplamente por todo o corpo, exceto para o cérebro e o líquido cefalorraquidiano, tal como já vimos no caso da eritromicina, e é metabolizada no fígado e acaba sendo excretada na bilis. Bem, esse grupo de antibióticos tem aplicação direta no caso de infecções do trato urinário, infecções cutâneas, infecções por clamídias, infecção por Helicobacter, difteria e otite média. Como todo fármaco, há sempre reações adversas. E no caso dos macrolídeos, eles causam hepatotoxicidade, ou seja, eles causam ou podem causar hepatite colestática e também causam toxicidade gastrointestinal. Essa toxicidade gastrointestinal deve-se à estimulação que os macrolídeos têm sobre a motilidade gástrica, agindo sobre os receptores da motilina. A toxicidade cardíaca é gerada pelas arritmias cardíacas que esses macrolídeos podem desencadear, incluindo também o prolongamento do intervalo QT. E como a maior parte dos fármacos também pode causar reações alérgicas. Quanto às interações medicamentosas, os macrolídeos potencializam os efeitos de alguns fármacos que estão aqui citados, porque eles interferem no metabolismo do citocromo
P450. Ou seja, os macrolídeos inibem esse conjunto de proteínas que fazem parte do citocromo P450, inibindo essas proteínas. Ao mesmo tempo, eles alteram o curso dos seus substratos, que são esses fármacos aqui citados, como a carbamazepina, os corticosteroides, digoxina, triazolam, varfarina, entre outros. E para terminar a nossa aula, quero deixar aqui uma questão. Podemos ver que todos os fármacos têm a mesma terminação. Mas a pergunta diz: fazem parte dos macrolídeos todos os fármacos, exceto? Vimos que a eritromicina é sim membro do grupo. A azitromicina também é membro do grupo. Mas a clindamicina não foi vista nem avaliada durante essa aula. Então, é a clindamicina que não faz parte do grupo dos macrolídeos. E temos aqui a resposta correta. Muito obrigada por assistir a mais um vídeo neste canal. Muito obrigada por ajudar-nos a crescer. Não se esqueça que assistir a essa videoaula não substitui a leitura num livro ou a leitura no manual que é recomendado na faculdade, mas deixo aqui as referências, que são um livro de farmacologia, as bases farmacológicas da terapêutica, Goodman e Gilman, e deixo também aqui a farmacologia humana de Jesus Florex. Por favor, siga o nosso canal, ative o sininho, subscreva-se, partilhe com os seus colegas e até já!